Como dizem, um ponto de vista é a vista de um ponto. E há pontos demais sendo analisados, compilados, agregados na história humana. Cada ponto é visto sob um prisma que desencadeia a visão de outros tantos pontos. A costura que se faz dessas visões forma tudo o que conhecemos até hoje e daqui para frente. Dito isso, é preciso racionalizar sobre as verdades em que acreditamos. Serão elas tão verdadeiras assim? Nos curvamos ao que está escrito nos anais da história como uma fórmula matemática, onde o resultado é sempre o mesmo. Esquecemos-nos que a história foi escrita por humanos e sob um ponto de vista. Como dizem, quem conta um conto, aumenta um ponto. Napoleão Bonaparte pontuou perfeitamente no que tange a história humana ter sido formada por um conjunto de pontos de vistas aos quais chegou-se a um acordo. Mentiras? Verdades? Quem há de saber? O que se sabe é que não há verdade absoluta e que por detrás de cada ponto de vista que compõe nossa história há verdades incontáveis e inefáveis. Os heróis da história humana, guerreiros, santos, deuses, se vistos por outro ângulo, não seriam tão nobres como dizem. Mas esse outro ângulo não é mostrado, não dá ibope, não engaja. Os adoraríamos tanto quanto se soubéssemos que eles não são seres divinos, mas sim humanos e passíveis de erros e atrocidades humanas, que só estão no panteão da moral por terem realizado um ou outro feito extraordinário que por si apagou todo o seu manchado passado e ofuscou qualquer deslize futuro. A história foi escrita pelos vencedores. Essa frase foi atribuída a George Orwell, pseudônimo de Eric Arthur Blair. Assim, se pegarmos o ponto de vista dos perdedores desses mesmos atos, teremos de nuances a fatos que jamais pensaríamos terem sido possíveis. Que, se colocados em contraposição à história contada, surgiria uma nova ordem mundial, em todo o seu conceito. Por vezes, os vencedores que escreveram a história usaram de meios tão nefastos para alcançarem seus objetivos que, se analisada essa história a fundo, não mereceria ter sido escrita. Mas esse é só mais um ponto de vista. Foi escrito em outra digressão que para o ser humano ter um futuro, o passado precisa conhecer. Mas esse conhecimento do passado não pode ficar atrelado ao que foi escrito. O ponto de vista ali descrito precisa ser analisado sob a luz da razão, que, se lançada ao prisma dos fatos e contextos sociais da época, ressoará a voz de verdades e verdades recônditas até então. E assim, a história, da forma como deveria ter sido efetivamente escrita, será conhecida. E com isso, poderá formar o seu próprio ponto de vista sobre a história que vive e sonha um dia viver, deixando o seu legado e seu recado ao futuro, de que a história quem conta é você. Livro Digressões. Nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal do YouTube, adquira o seu livro e lembre-se, você não está só.